Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade. Quando sair, usando a sua máscara, passando álcool em gel aí na mão sempre que encostar nas coisas ou nas pessoas e manter a distância de 1,5 m a 2 metros das pessoas na sua frente, atrás de você. Tentar realmente ficar ali distante, por isso que só saia se tiver uma necessidade real de precisar sair e usando a sua máscara. Antes do vídeo começar, continuem acompanhando todas as redes sociais da aba, desde o Instagram, o Facebook, as postagens que a gente põe ali na página comunidade que tem aqui no YouTube, que é importante para vocês estarem sempre atualizados, assim como é essencial que vocês mantenham o número de WhatsApp de vocês sempre atualizado. Trocou o celular, trocou de chip, aconteceu alguma coisa? Lembra sempre de manter esse número da aba sempre adicionado e sempre recente e atualizar pra gente para você poder receber links das lives, como aconteceu ontem. Então, muito obrigada a todo mundo que pôde participar das lives e que hoje também vai participar. Nós temos mais hoje como último dia, então vai ter live às 3 e às 4. Obrigada a todo mundo que entrou e participou da live de ontem, que eu falei sobre luz e sombra e sobre de Cavalcante. Continuem participando das rodas de conversa. A gente já está começando a falar sobre o segundo semestre, sobre novas ideias de projetos. Estou coletando aí as informações de vocês sobre aplicativos novos, ideias novas. Então continuem participando da roda de conversa, que ela é muito importante. Hoje eu vou encerrar essa parte de animação no Canva. E aí, o que eu quero dizer com isso é, eu vou mostrar onde estão todas as coisas, mas fica só uma observação. Como o celular estava dando bastante conflito com a gravação de tela, esse encerramento da parte de animação eu gravei no Canva do computador. Então, a única grande diferença de layout é que as ferramentas não estão no botãozinho roxo do mais, né, que costuma aparecer na parte de baixo. Elas estão no menu lateral da esquerda da tela. Essa é a única diferença entre aplicativo e computador. Então, todas as funções que eu mostrei para vocês nos aplicativos vão aparecer e também existem na versão de web, né, que é só você entrar aí pelo seu navegador, que pode ser o Edge, o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, qualquer navegador que você usa, dá para colocar lá canva.com, mesmo e-mail e senha que a gente usa no aplicativo, e você vai ter as mesmas ferramentas, o backup dos seus trabalhos e as mesmas funções. Então, vamos lá para a nossa gravação de tela e encerrar essa parte de animação no Canva, ok? Bem, turma, então vamos para a nossa parte gravada da tela. Como vocês puderam perceber no vídeo anterior, eu tive alguns problemas de travamento, já que o Canva, o celular e o programa de captura de tela não estavam se dando muito bem. Então, para a gente poder encerrar este capítulo de animação no Canva da melhor maneira possível, eu decidi fazer uma gravação da minha própria tela no PC. Lembrando que o Canva possui uma versão para web. Como eu falei no começo desse vídeo, basta você entrar no seu navegador. Este navegador web é só você fazer o mesmo login com seu e-mail e senha e você vai conseguir entrar da mesma maneira. No vídeo anterior, eu foquei bastante com vocês o como a ferramenta de animação de texto funciona e aqui eu estou dando uma breve revisão dela, mostrando seus efeitos com um pouco mais de calma. Então, por isso que eu estou passando o mouse por cima, para vocês poderem perceber o que está acontecendo, para que vocês entendam melhor, porque eu sinto que no vídeo anterior ficou levemente travado. E aí, vamos lá. Tudo que está circulado em vermelho é o menu principal que eu estou usando, e onde o mouse está se mexendo são as funções que eu estou clicando. Para relembrar para vocês, eu estou ali no menu de elementos. Para o Canva, tudo é um elemento, desde que não seja texto. Ou seja, ele considera que as imagens, os gráficos, os GIFs, as pequenas animações, os pequenos pedaços de vídeo são elementos, esses elementos podem ser editados. Sempre que aparecer essa função do dedinho na sua tela,
é onde está o menu principal, ou seja, vermelho é o menu que eu estou usando e onde o dedinho está apontando na tela. E de onde vem a barra de ferramentas para as animações aparecerem. Uma coisa assim que é importante sobre o Canva é que a função de animação ela é repetida. Então, se a gente já conhece quais são as animações que ele disponibiliza em texto, fica muito mais fácil saber quais vão ser as animações que ele vai disponibilizar para suas imagens, para os seus GIFs, para os seus símbolos, para as suas fotos. Então, talvez o que mude um pouco é somente o nome. Por exemplo, na imagem ele vai aparecer como zoom fotográfico e no texto ele vai aparecer com o nome de surgir, mas basicamente é a mesma animação e essa animação na sua tela vai fazer o mesmo efeito, só que em objetos diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, testem elementos diferentes. A animação de texto, ela vai funcionar nas letras. A animação da foto vai funcionar só na foto. A animação do fundo vai funcionar somente no fundo. E assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é: cada elemento no Canva, ele é separado e ele pode ser animado de forma separada. Todas as vezes que você quiser testar para ver se essa sua animação está fazendo sentido ou não, eu já vou mostrar ali em cima, ele tem um botãozinho de play, que ele conta quantos segundos a sua animação já tem na tela. E aí a única coisa que você precisa fazer é clicar nesse play para poder ter uma prévia de como está ficando o seu Stories, né? Eu escolhi o formato de Stories porque eu acho que fica mais dinâmico na hora de testar. E que vocês também podem salvar e acabar postando aí nas suas próprias redes sociais. Se vocês quiserem salvar e postar na sua rede social e marcar a aba, seja muito bem-vindo. Nós vamos agradecer bastante, porque assim a gente consegue ver o que você está fazendo e o que vocês estão postando de interessante. Essas animações do Canva, elas dependem muito da ideia que você quer. Então eu volto de novo nesse ponto de que é importante que vocês testem com objetos diferentes. Então, por exemplo, colocou um quadrado desenhado, o que esse quadrado tem? Eu consigo animar esse quadrado como? Colocou uma foto, o que eu posso animar da foto? Mesmo que os nomes e efeitos sejam os mesmos, em objetos diferentes, eles acabam tendo resultados levemente diferentes. Aqui eu estou mexendo no menu de vídeo, só para reforçar para vocês que o Canva tem uma vasta quantidade de banco de imagens gratuitas que você pode usar para complementar as suas edições. Ele não tem, na versão gratuita, que é o que nós usamos, um editor de vídeo. Mas na versão Pro, que é a versão paga, ele possui algumas ferramentas de corte de vídeo, de acelerar algumas partes. Enfim, não é interessante pra gente, de forma geral, mexer na edição de vídeo dentro do Canva, porque, existem outros aplicativos gratuitos que fazem as funções que no Canva são pagas, e 2, pra gente é interessante mexer na animação dos objetos e textos e coisas em si, e não baixar um vídeo pronto e intercalar ele no nosso conteúdo. Não é que nós não podemos fazer isso, nós podemos, mas para artes digitais talvez não seja tão interessante, porque o audiovisual também já trabalha fazendo essa parte. Então, como já tem um outro núcleo que já edita essa questão de vídeos, pra gente é melhor mexer na parte de animação, fazer com que os bonequinhos se mexam, realmente focar em artes digitais. Então, fica aí a dica. Sim, ele tem um banco de imagens onde você pode pegar esses vídeos e você pode colocar nos seus templates. Esse banco de imagens cobre vídeo, imagens, textos, fontes, no caso, e também músicas. É só você perceber se tem aquela coroinha ou não. E aqui eu estou dando uma breve revisão das ferramentas de texto. Então, uma vez que você coloca o seu texto na tela, como eu falei, né? Sempre que tem o dedinho na tela, ele está apontando para a barra de ferramentas que eu estou usando. E aqui eu estou criando como se fosse um Stories. Ele é um Stories totalmente fictício, não é uma atividade para entregar. Ele é só para vocês relembrarem como ferramenta de texto funciona. Então você pode mudar a fonte, tamanho, a cor, negrito, sublinhado, itálico, colocar efeitos, colocar sombra, brilho, distorção e assim por diante. E lembrem sempre de testar. Nessa fase de animação do Canva, fez o que tinha que fazer, aperta aquele playzinho que fica lá na parte de cima, para que você possa ver
efetivamente o que está acontecendo. Então, eu coloquei uma animação, eu coloquei o play. Coloquei outra animação, coloquei outro play. Para que eu possa também ver o que eu estou fazendo e o Canva salve isso da maneira mais rápida possível. E aí, o que eu decidi fazer? Peguei esse videozinho lá do banco de imagens do Canva, que é uma imagem da Terra girando, e vou montar como se fosse um stories desses que a gente vê todos os dias no Instagram, falando um pouquinho sobre a gente compartilhar a mesma terra, só para realmente vocês relembrarem as ferramentas. Então, o conteúdo do Stories de exemplo que eu estou fazendo nessa videoaula, ele é só fictício. Vou repetir, ele não precisa ser entregue, mas eu peço para vocês que entrem no Canva, testem e vejam as diferenças, ok? De todas as ferramentas de animação, o Canva ele tem mais animações para textos do que animações para os outros objetos. Então, você pode tentar criar aí uma ideia, e aí vem o ponto importante. Para o Canva, ele segue uma lógica de quem chegou primeiro vai aparecer na animação primeiro. Então, o que eu quero dizer? Se vocês olharem para minha tela neste exato momento, no que eu estou fazendo, vocês vão ver que tem um texto maior chamado A Terra, que é o título, e aí tem um outro texto separado que está falando assim, e todas as pessoas que vivem nela. No Canva, isso são dois objetos diferentes. Então, eu tenho a frase A Terra, que ele classifica como objeto 1, e o objeto 2, que é a frase todas as pessoas que vivem nela. E embaixo, eu vou ter o meu objeto número 3. Compartilham os mesmos espaços. Ok, então eu tenho 3 objetos. Como a minha animação começa? Ela vai começar na frase A Terra, na sequência, e todas as pessoas que vivem nela, na sequência, compartilham o mesmo espaço, e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você colocar um círculo e um quadrado, colocou a animação no círculo, ele vai começar a animação do círculo, depois ele começa a animação do quadrado. Quando tudo está acontecendo, parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas percebam aqui, quando eu dou play, que essas animações, elas são sequenciais. Então, começa primeiro a Terra, a segunda frase, terceira frase, quarta frase e assim por diante, ok? Então, segue uma lógica muito parecida com o que a gente já aprendeu no Flash, para vocês mais velhos que conseguiram ser alunos presenciais do Flash. Vocês vão ver que segue esse mesmo raciocínio de objeto 1, animação 1, objeto 2, animação 2. Para quem não tem experiência em ter usado o Flash, ele segue a mesma sequência do PowerPoint. Quando você põe animações no PowerPoint, se você tiver 3 fotos, foto 1, animação 1, aí começa ela primeiro, foto 2, animação 2, ela vai ser a segunda, foto 3, animação 3, ela vai ser a terceira. Próximo ponto aqui do Canva. Mesmo que essas funções de animação sejam relativamente limitadas, ou às vezes elas sejam repetitivas para os outros objetos, você vai conseguir baixar isso em MP4 numa qualidade muito boa, o que é bem surpreendente. Por que surpreendente? Porque geralmente quando os aplicativos têm funções pagas, significa que o que você baixa vai ter uma resolução baixa, vai ter uma qualidade mais baixa, porque você está usando a versão gratuita. Só que isso não acontece no Canva, então realmente fica aí a oportunidade para vocês, que se de repente vocês precisam fazer uma apresentação da escola, de um jeito um pouco mais estiloso, diferente, eu tô querendo fazer uma apresentação para surpreender meu professor, você pode entrar no Canva, fazer uma apresentação com animações de texto, dar uma animadinha ali na sua foto, mexer um efeito, um filtro, que você vai conseguir baixar esse MP4 com uma qualidade muito boa. Então, para nós, em artes digitais, é interessante, porque você pode animar os objetos, o que é legal, você pode animar os textos, que também é uma coisa interessante, mas para o nosso dia a dia é diferente, porque você vai conseguir fazer uma apresentação da escola com uma qualidade muito alta, sem obrigatoriamente usar um editor de vídeo, ou sem obrigatoriamente usar o PowerPoint, e usando o Canva, que tem opções bem mais modernas e que com certeza vocês já devem ter visto outras pessoas usando também, além daqui da aba, certo?
Nessa segunda metade para o final, a gente vai focar nos emojis, né? Nós conhecemos esses emojis como GIFs ou como emojis em outras plataformas. Dentro do Canva, ele vai chamar isso de stickers. Então, são como se fossem os stickers do Spark Post. Outra coisa que o Canva costuma fazer é, ele dá algumas funçõezinhas para vocês que poderiam ser pagas, ele tenta oferecer para vocês de maneira gratuita. Então, por exemplo, links de compartilhamento, como usar determinadas funções. Às vezes, esses anúncios que aparecem no meio da sua edição, dá uma lida nele, porque ele pode falar assim, hoje você tem uma música grátis. E aí você consegue pegar uma daquelas músicas que seria paga, só que usar gratuitamente. Voltando aqui nos nossos adesivos, que são os nossos stickers, se vocês usarem aquela barra de pesquisas que está circulada em vermelho, vocês vão conseguir pesquisar exatamente o que vocês querem. Então, por exemplo, seta, café, círculo, notebook, pessoa digitando, setinha do mouse, brilho, fundo quadrado, fundo se mexendo, animação. Qualquer palavra que você coloque lá e que o Canva entenda que existe um adesivo desse, ele vai trazer para você. Eu não pesquisei nenhuma palavra específica para poder mostrar os que estão em alta. Então, o que é um sticker que está em alta? Da mesma maneira que quando você entra numa rede social, você tem as atualizações das coisas mais recentes ou das coisas mais relevantes, no Canva, como você precisa estar com a internet ligada para poder baixar esses stickers e esses adesivos, ele dá uma sugestão de quais são os adesivos mais usados do dia. Lembrem sempre que o Canva é uma comunidade com milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo que usam para trabalhar, que usam para estudar, para fazer apresentações e assim por diante. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de entrar nos adesivos que estão em alta, você vai ver o que todas as outras pessoas que trabalham com design também estão fazendo. Então, eu estou dando essa oportunidade para vocês de verem o que o resto do mundo está fazendo de legal com os stickers que eles também têm no Canva, que são esses stickers que estão aparecendo aqui pra gente. Então, repito, se vocês olharem aqui a minha caixinha de pesquisa, não tem nenhuma palavra. Eu não estou pesquisando foguete, eu não estou pesquisando coração, eu só estou usando os que estão em altas. Lá no menu Elementos, na função de figuras, dentro da opção stickers ou adesivos. Como a minha primeira animação foi focada no vídeo do texto, né, no videozinho da Terra e nas frases, para essa segunda animação que eu estou usando os stickers, ele vai ser um recado, né? Faça o seu backup com frequência. Então eu estou procurando stickers, eu estou procurando adesivos que façam sentido com a mensagem que eu quero passar. Uma coisa importante de destacar é que, assim, o banco de imagens e de vídeo, geralmente, eles vão para uma área onde vão aparecer pessoas, animais, coisas reais. Então você vai ter uma pessoa, ela é uma pessoa e não um desenho. Você vai ter um cachorro, ele é um cachorro, não um desenho. Você vai ter uma xícara de café, é um café de verdade. E assim por diante. Nessa parte que a gente tá agora, que são as figuras, tudo é desenho animado. Tudo são mini animaçõezinhas, mini gifzinhos. São gifzinhos que você também encontra lá no Instagram. Então, se você está acostumado a usar redes sociais e você gosta de postar stories, lá nos stories você vai saber que tem uma função chamada GIFs. E dentro dos GIFs tem essas mini animaçõezinhas bem parecidas com a do Canva. Qual é a diferença da animação do Canva para uma animação do Stories do Instagram? É que eles usam bancos de imagens diferentes, bancos de dados diferentes. Mas o que estiver em alta no Canva, muito provavelmente vão ter similares em alta no Instagram. Por quê? Como eu já falei, as pessoas usam o Canva para trabalhar e fazer essas postagens para irem para o Instagram. Entenderam a lógica? Então, os designers usam o Canva para poder fazer os seus produtos, né, que são seus vídeos, as suas animações, suas postagens, o seu kit de social media, né, que é cuidar das redes sociais, eles fazem no Canva, e do Canva eles jogam lá dentro da rede social, ok? No nosso caso aqui, nós temos 2 páginas. Então, se eu quero salvar só o segundo vídeo, como vocês puderam ver, é só eu não selecionar a página 1.
Se eu não selecionar a minha primeira página, eu consigo salvar só a segunda animação. Então, dentro do mesmo documento, eu vou conseguir ter animações diferentes e salvar essas animações diferentes de forma separada, mesmo que elas não tenham o mesmo tema, ok? Então, que fique claro aqui para vocês que existem sim diversas possibilidades de se trabalhar com a animação do Canva, e eu escolhi deixar aqui, né, com vocês as opções de texto e os stickers, porque eu com certeza acredito que são as funções que vocês mais vão usar e que menos travarão seus celulares, ok? E que dentro das funções gratuitas a gente consegue explorar o máximo de criatividade possível. Então, se você conseguir fazer uma animação e quiser marcar a gente no Instagram, eu estarei esperando, ok?